Primeiro versículos, livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler do versículo de número 1 e nós vamos ler até o versículo de número 4. Parte da igreja se colocou de pé, então, por reverência, por todos já terem ficado de pé, o texto diz assim, já está aqui na minha retaguarda, vamos ler essa versão que se encontra aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Podem tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Muito obrigado pela água, obrigado Bispo Ides, obrigado Bispa Neuza pela oportunidade. Antes de adentrar a palavra, eu queria fazer um agradecimento, Bispo Ides, Bispa Neuza, Pastor Samuel, por terem me enviado para aquela obra ali em Leopoldo Bulhões. Lá foi colocado um pastor que tem uma experiência de 12 anos, um homem de Deus com a sua esposa, que tem uma família. Estava chegando pessoas, gente com famílias, e eu ficava muito sem graça. Como é que eu sento, às vezes com um casal para aconselhar, e eu, Senhor, manda um casal para cá, manda um casal para dar continuidade, porque Paulo plantou, bispo? Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor, e Paulo fala, aquele que planta, aquele que rega, não é coisa alguma, é o Senhor que é, porque ele fala, mas ele é recompensador daquele que planta e daquele que rega, não é verdade? Muito bom estar de volta, agora em casa. Leopoldo Bulhões está em boas mãos e a obra segue. Queridos, recentemente eu estive em Palmas, o bispo até falou, cara, você estava lá em Palmas, foi visitar um profissional da área da arquitetura, Kevin Douglas, um moço de 30 e poucos anos, que faz projetos para casa. Ele até falou, pastor, ele esse dia me ligou, pastor, quando o senhor vai vir em Palmas? Eu falei assim, mês que vem. Eu orei, eu estava orando, Deus mandou eu te dar o projeto da casa. Eu falei assim, eu quero, eu não tenho recurso, mas eu fui lá, ele foi me mostrar os projetos que ele faz. Quando eu entrei no escritório dele, num prédio de alto padrão, lá em Palmas, estava lá, Kevin Douglas, arquiteto de alto padrão. Então ele não mexe com casas baratas, ele me falou, e ele, dentre esses projetos, ele foi me mostrando projetos internacionais, projetos que ele fez fora do Brasil, no Brasil, em condomínios, o público maior dele é condomínios fechados. Ele foi me mostrando e eu fui vendo que coisa maravilhosa aquele profissional. Tanto é que eu tinha até dado o nome do tema da palavra, não altere o projeto de Deus. Interessante que ele foi me apresentando projetos belíssimos. Ele pegou um projeto e falou assim, deixa eu te contar a história desse projeto. É de um homem que tem muito dinheiro aqui em Palmas. Eu fiz o projeto, quando eu coloquei o projeto na mesa, ele, a esposa, os filhos, ele olhou para a esposa, olhou para os filhos, falou assim, o projeto é grande demais para a gente. Ô Kevin, dá uma mudada, altera aqui, tira esse cômodo, tira essa área, vai ficar muito caro. E ele falou assim, pastor, e o homem tem dinheiro para fazer o projeto. Eu tive que diminuir, eu tive que alterar o projeto. Aí veio um outro homem mais simples, da condição muito menor do que aquele homem. Eu mostrei o projeto que era maior do que aquele homem anterior, e aquele homem tinha menos dinheiro que o homem anterior. Estava ele e a esposa, os filhos não estavam. Ele olhou para a esposa, olhou para mim, falou assim, Kevin, o projeto é maravilhoso, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazê-lo. Pastor, aquele que não teve o dinheiro, mas confiou no projeto, fez. Aquele que tinha dinheiro e não confiou no projeto, toda hora mudava o projeto e não terminou a casa. Na hora que eu terminei de sair do escritório dele com atendimento, entrei no elevador, as lágrimas vieram. Deus falou assim para mim, não mude o projeto que eu confiei a ti. Eu não dependo do seu recurso para que eu cumpra o meu projeto na sua vida. Eu dependo da sua disposição e da sua fé, e não do seu dinheiro. Eu confesso que eu fiquei uns 20 minutos lá embaixo chorando, no parte térreo, na recepção, até que uma moça veio me oferecer água. Como a gente recebe o projeto de Deus e quer alterar? Abraão estava na terra dele, pastora Priscila. Deus foi lá falar com ele.
Abraão, eu tenho uma obra na sua vida. Eu vou te levar por terras que você não conhece, por terras que você não sabe onde são. Eu vou te dar família, eu vou te dar prosperidade e posteridade. Além de prosperidade, te darei posteridade. Inúmeros serão seus herdeiros. Sai dessa terra, pega tudo o que tem e vá. Abraão foi com a promessa de um filho. Mas no meio do caminho desse projeto que ele começou, ele achou-se incapaz de cumpri-lo. Sara olhou para si, olhou para Abraão, idosos. Sara tinha ouvido que Deus daria um filho, riu-se dentro de si e não acreditou. Ela quis alterar o projeto. Amor, tem uma jovem na nossa casa que é uma empregada, é Agar, dedicada, serva de Deus. Deite-se com ela, ela te dará um filho, porque ainda ela está na idade de ter filhos. Abraão costumeiramente, escute isso, costumeiramente, Abraão, tudo que ia fazer, pastor Henrique César, orava a Deus, tudo. Tanto é que quando ele se separa de Ló, a Bíblia fala que de tenda em tenda, Ló ia para Sodoma, porque tinha tenda, mas não tinha altar. Do que adianta estrutura, se não tem altar na estrutura? A Bíblia fala que Abraão ia sair de um lugar, tenda e altar, tenda e altar, estrutura e direção. Ló não, Ló de tenda em tenda ia para Sodoma, porque quando nós temos tenda, mas não temos estrutura, nós nos aproximamos de Sodoma. Mas quando nós temos tenda e altar, nós nos distanciamos de Sodoma e nos aproximamos de Deus. Nós não mudamos o projeto de Deus. A Bíblia falou que Abraão achou a ideia boa, jovial, se deitou com Agar e gerou um filho, Ismael, o pai dos árabes. Nascem 12 nações, 12 nações que morariam de fronteira com os filhos de Isaac, que futuramente nasceria. Alguns anos depois, quem vem? Isaac, como promessa de Deus. Sara, olhando para Ismael, viu que Ismael é uma problemática, porque ela alterou o projeto de Deus. Ela quis pegar o problema e mandar para longe. Só que todas as vezes que eu e você tentamos alterar o projeto de Deus e mudamos por força de mãos humanas, o problema não tem como ser eliminado. É bíblico. A Bíblia fala que Isaac nasce, agora um conflito entre Isaac e Ismael, entre o mais velho e o mais novo, entre o filho do arranjo e entre o filho da promessa, os dois habitando na mesma casa. A Bíblia fala que Sara fala para que Abraão mande o menino embora. A Bíblia fala que Deus fala para Abraão: mande o menino embora, peça para que o menino vá de casa, mas eu serei com o menino, dele sairão 12 príncipes, ele será contra todos, e todos será contra ele. A Bíblia fala que ele era um burro selvagem no deserto, que despede ele com odre e um pão sobre a cavalgadura. Agar para a cavalgadura, porque o menino estava morto de sede e de fome, e não quer ver o menino morrer. Abraão imaginou que o problema havia ido embora, mas Deus falou assim para ele: ó, os filhos de Ismael morarão ao lado dos filhos de Isaac. Olhe para o Oriente Médio e imagine que isso aqui é um mapa. Aqui, bispo, o senhor foi lá várias vezes, na palavra projeto está Israel, na palavra não altere está o Líbano, filhos de Ismael. Na palavra projeto está a Síria, filhos de Ismael. Na palavra de Deus está a Jordânia, filhos de Ismael. Aqui, ó, nesse monumento egípcio está o Egito, cercando a Israel. A palavra que Deus disse a Abraão, que os filhos de Ismael morariam ao redor dos filhos de Isaac, se cumpre na suma. Olhe para o Oriente Médio e veja, os ismaelitas cercando os israelitas. Olha que interessante, porque alguém quis alterar um projeto perfeito de Deus. Olha o que está acontecendo hoje no Oriente. Analise a problemática de quando um homem decide alterar o projeto. Se Deus confiou a você um projeto, o projeto não se dispõe de tempo
e nem de recurso. O projeto se dispõe de fé e perseverança. Não é a sua riqueza, não é a sua insistência, não é a sua teimosia que vai fazer com que o projeto se acelere ou diminua. É a perfeição, é o tempo do Senhor. A mim cabe a fé. Ele te deu um recurso grande demais, confie, porque Ele dá a cada um a capacidade que nós temos de administrar aquilo que Ele nos confia. Escute, não há riqueza que corrompa o homem, a não ser que o próprio homem permita ser corrompido pela riqueza. E não há dor que é capaz de matar o homem, a não ser o próprio homem que escolhe morar na dor, em vez de confiar no Salvador. Então não há problema na justiça, no atributo de justiça de Deus. Então quando Abraão altera o projeto de Deus, ele tem que aprender a conviver com aquilo que ele alterou. E como é doloroso nós alterarmos projetos de Deus com força própria, com emocionalismo ou impulsionado pela nossa própria razão. Quantos de nós sofremos e padecemos quando tentamos dar uma mãozinha para o Senhor? Israel vive um dos momentos mais críticos, aonde os muçulmanos têm insistentemente tentando tirar eles do mapa. Notem isso, na idade de 8 anos, Ismael foi tirado de casa, bispo Ides e bispa Neuza. Hoje, é os ismaelitas que tentam tirar Isaac de casa. Escute o que eu estou te falando. A briga é pela primogenitura, porque a primogenitura te garante terra, riqueza e política. Então quando Ismael é retirado de casa, os árabes se sentiram ofendidos por serem tirados dos judeus de casa. Os judeus representados por Isaac e os árabes representados por Ismael. Então quando Ismael é tirado de casa, as gerações posteriores se tornaram burro selvagem, como Deus disse a Abraão quem Ismael seria. E disse mais: a mão dele seria contra todos, e todos contra. Olhe para o Oriente Médio, é uma briga de 2 irmãos. Os árabes querem tirar os judeus de casa, porque um dia eles foram tirados. Notem a problemática quando eu e você alteramos um projeto. Eu volto a falar, Deus não depende da sua condição financeira para realizar o projeto que Ele tem para a sua vida. Ele não está alancado à sua condição de intelectualismo ou pouco conhecimento a cumprir o projeto. Ele depende unicamente de você confiar, descansar e ter fé para saber que Ele é capaz suficiente para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida e na sua casa. Eu não sei por onde você tem andado na sua vida, porque o maior projeto que Deus tem para nós é a salvação. Vocês já repararam que quando a gente vai num casamento, tem uma figura que sempre chega primeiro que todo mundo? Quando o casamento é feito pelo bispo Ides, ele chega primeiro que todo mundo, porque ele é pontual no horário. Eu já fui em casamento com um bispo, ele chegou antes do noivo, aí o noivo chega também no horário. E quem atrasa? Quem atrasa? A noiva. O noivo está aqui, ó, no pé do altar, esperando ansiosamente a noiva. Aí a noiva está lá sempre mudando um negócio. É uma maquiagem, é um sapato, não ficou bem, é uma roupa, ajusta aqui, ajusta ali, muda a maquiagem de lugar. Não, é cultural atrasar, vamos atrasar. Aí a gente não entende que quem está atrasando a volta de Cristo é quem? Porque o noivo está pronto, e a noiva está, e a gente está adiando. E a gente não entende que a gente está mudando o projeto. O noivo está no pé do altar, esperando a noiva, mas a noiva insiste em tomar outros caminhos. A noiva insiste em alterar
o projeto. Insiste em dar murro em ponta de faca. Quando eu cheguei no Brasil e eu ouvi esse termo, achei bonito. Aquele homem gosta de dar murro em ponta de faca. Estamos alterando o projeto. O noivo está prontíssimo para esperar sua amada para o arrebatamento. Mas nós insistimos em dar uma mãozinha, em dar uma ideia, em alterar, mudar um cômodo de cá, pôr a cadeira de lá, pôr a cor da parede diferente. O Kevin falou: pastor, é doideiro o que acontece no meu escritório. Quem não tem dinheiro e tem fé, faz o projeto. Quem tem dinheiro e não tem fé, não faz o projeto. Não altere o projeto que o Senhor confiou em suas mãos, meu irmão. Não altere o projeto que Deus deu em suas mãos. O seu papel é executá-lo, o seu papel é fazê-lo, o seu papel é cumpri-lo com determinação, com fé. Olha o Oriente Médio incendiado, olha irmãos brigando, discutindo por terra, porque um dia um foi convidado a ser retirado, hoje o outro tenta aniquilar aquele que saia. E não permita que fatores externos mude quem você é, altere quem você é, mude a sua capacidade, ou influencie na sua capacidade, ou tente fazer com que você desanime. Fatores externos não pode mudar aquilo ou quem eu sou, não pode influenciar na pessoa que Deus confia que eu sou. Isso é inadmissível. E como somos influenciados por fatores externos? Um dia uma senhora me parou aqui, na tarde da bênção, falou para mim: eu não gosto do senhor, não vou com a sua cara, não gosto que você fica andando para lá, para cá enquanto você prega, vou reclamar para o bispo, vou reclamar para a bispa, você veio lá do Oriente Médio, você é um muçulmano e quer chegar aqui e pregar a palavra para a gente. Eu não admito, eu não quero, eu não te perdoo, eu não vou com a sua cara. É verdade ou não é, bispa? A bispa estava lá na casa dela, Bispo Ides, não era dia da bispa vir aqui, a bispa estava sem a pessoa que ajudava ela. Aí a bispa sobe aquele carro azul maravilhoso dela. Nunca vi aquele carro tão maravilhoso no dia como eu vi aquele dia. Falei: Deus, traga a bispa. Deus, a minha irmã saiu enfurecida para falar tudo que não gostava do Khalid, que não admitia que o Khalid trabalhasse na tarde da bênção, que o Khalid vinha sem terno e gravata para a tarde da bênção, que ele ficava andando durante o culto, que não ia com a minha cara porque é da minha etnia e da minha genealogia. Fatores externos não muda quem eu sou. Fatores externos não pode alterar quem eu sou. Chegou para a bispa Neuza, com perdão da palavra, e vomitou. A bispa Neuza, com essa gentileza, né, irmão? Eu aprendi a amar essa mulher mais. Ele falou assim: agora mulher conversando com mulher, eu sou um forasteiro, um árabe, um ex-muçulmano, a bispa Neuza vai mandar eu sumir. A bispa Neuza: Carlos, vem cá. Fui lá, a irmã está aqui com um problema de cabeça. Falei assim: ganhei na Mega Sena. Não foi desse jeito, bispo? Fatores externos não altera quem eu sou. Já me chamaram de homem bomba, já falaram que não confia na minha conversão, falaram que eu sou infiltrado de uma célula muçulmana, mas eu sou filho de Deus, morador do céu, que vou morar. Fatores externos não pode alterar o projeto que Deus fez em mim. Meus pais estão lá em Uberlândia vendo esse culto, porque eu sabia quando o bispo aí falou assim: está ouvindo? Ele falou para mim, Deus falou para mim de manhã. Minha irmã e meu cunhado vieram para a MotoGP, eles foram embora. Falei assim: hoje eu vou ficar em casa, vou descansar, porque eu preciso. Semana de maratona, Leopoldo Bulhões, estou exausto. Até falei esses dias com o pastor Samuel, eu preciso de descanso. Terminei de tomar um banho de manhã, o senhor falou assim: é você que vai pregar a palavra hoje à noite. E eu falei: sim, Senhor, porque eu não posso alterar o projeto de Deus sobre a minha vida. Era projeto de Deus eu passar por aqueles espancamentos,
para que o meu pai, o senhor Ali Abdrahim Nissaif, que está vendo o culto lá em casa do lado da minha mãe, conhecesse o poder de Cristo através do sofrimento da minha vida. O sofrimento é hoje, como foi cantado agora há tempo, para um grande milagre amanhã. O sofrimento é incomparável perto do grande milagre que Deus fará. A dor é incomparável perto do grande milagre que fará. Não rasgue o projeto, não altere o projeto. Falta só um pouquinho para que o projeto se cumpra na sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Eu sou o Senhor que comecei e vou terminar. Eu sou o Senhor que comecei e vou terminar. Eu sou o teu Deus. Por acaso haverá algo impossível ao Senhor? Está lá um homem assistindo essa live nesse momento, um senhor de 78 anos, que durante 67 anos foi muçulmano, mas um dia Cristo resolveu cumprir o projeto, Cristo resolveu revelar o projeto, Cristo resolveu nos dar o projeto da salvação. Fatores externos não influenciam quem eu sou internamente. Situações econômicas não mudam a prosperidade que Deus tem para a minha vida. O contexto do que está acontecendo na nação não pode influenciar, alterar, porque o arquiteto é Deus, o arquiteto é o Senhor, e Ele não aceita mudar uma gama daquilo que Ele te prometeu. Os seus filhos conhecerão Jesus, o teu marido conhecerá Jesus, a tua esposa conhecerá Jesus, e hoje é noite de você voltar aos pés de Cristo, dizendo: Deus, eu quis alterar, mas eu coloco o projeto novamente em suas mãos, eu preciso me reconciliar. Eu olho para o Oriente Médio hoje e vejo a mão de Deus. Acabei de sentar ali na poltrona, a irmã falou assim: pastor, é verdade que lá no Irã já fechou mais de 50 mesquitas, porque o povo está tendo um encontro com Cristo, está tendo um sonho com Cristo? Enquanto o mundo imagina que o Oriente Médio está sendo incendiado pela guerra, Deus está cumprindo o projeto. Deus está salvando os iranianos que eram do mundo persa. Deus está se revelando aos muçulmanos. Deus está incendiando os muçulmanos. Quer a conclusão dessa palavra e desse projeto? Coloque por favor para mim, quem está na mídia, o capítulo 60 de Isaías, o versículo 1, versículo 2, depois nós vamos ler o versículo número 7. Olha o que diz: levanta-te, ordem imperativa. Deus está falando com a igreja: levanta e resplandece, porque já vem brilhando a tua luz, e a glória do Senhor virá sobre ti. Olha o que diz o versículo de número 7. Eu já fui, obrigado. Todas as ovelhas e os carneiros subirão ao meu. Quem que é Quedar e Nebaiote? Os dois filhos mais velhos de Ismael, os que deram origem aos povos árabes ao redor de Israel. Deus está dizendo que quando a igreja se levantasse, quando a igreja se incendiasse, quando a igreja do Senhor se posicionasse, os filhos de Ismael, através de Quedar e Nebaiote, se levantariam, subiriam ao meu altar. Olha o que ele diz: subirão ao meu altar e eu glorificarei a casa da minha glória. É o próprio Deus dizendo: aquilo que eu prometi a Abraão, eu cumprirei. Aquilo que eu falei a Abraão, cumprirei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E olha o que ele fala: que o povo árabe subiria ao meu altar, ou seja, o Khalid, o senhor Ali Abdrahim Nissaif, a dona Erissara Arabi Nissaif, a Emine Ali Nissaif, minha irmã, que foi embora hoje, porque vieram para o MotoGP, é o cumprimento dessa palavra.
que as ovelhas de Quedar e os carneiros de Nebaiote subiriam ao meu altar e eu glorificaria ainda mais. O inimigo está tentando incendiar uma guerra e Jesus está dizendo: eu vou cumprir o meu projeto. O inimigo está querendo separar Isaac e Ismael e Deus está dizendo: os dois vão caminhar junto, os dois vão ter junto, os dois vão sentar junto e eu glorificarei ainda mais a casa da minha glória. Escutem o que eu estou falando pela presença e pela autoridade do Espírito Santo. O Oriente Médio será incendiado pelo poder do Evangelho. O Oriente Médio será incendiado por Cristo, porque Ele é o único que pode intermediar, unir aqueles que estão separados. Mas hoje, eu quero falar com você, amigo, amiga. Quem vos fala é um árabe, filho de Ismael, que saiu do Oriente Médio sem projeto, com uma irmã morta na guerra, sem perspectiva de vida, sem esperança de futuro. Quando nós chegamos no Brasil, permanecemos no islamismo, porque era a fé da minha família, era a fé de casa, mas nós não sabíamos o projeto. Nós não entendíamos o projeto. Por que veio a dor? Por que veio o luto? E por que veio a mudança de país? Nós não tínhamos forças, não tínhamos dinheiro, muito menos entendimento. Até que um dia, Deus levantou uma missionária, uma maranhense, chamada Almerinda, da Assembleia de Deus no Maranhão, da cidade de Açailândia. Essa mulher olhou para a minha casa, enquanto todos diziam: aí não adianta. Ela olhou para a minha casa, porque Deus tinha falado para ela: eu tenho um projeto para essa família. Eu tenho um projeto para essa casa que veio do Líbano. Ela não mudou o projeto, ela não alterou um ponto do projeto. Ela confiou que Deus era suficiente para mudar o projeto, para cumprir o projeto. Se eu estou aqui é porque um dia uma mulher confiou no projeto de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus te tirou de onde você estava, do conforto da sua casa, do conforto do seu lar, ou da briga de onde você estava, da situação que você estava, e dizendo: eu não dependo da situação externa para que eu faça o que eu tenho que fazer aqui hoje. Eu não dependo do que você fez até chegar nessa porta para que eu escreva o teu nome no livro da vida. Como disse o pastor Lincoln, o teu pecado não te afastará dele até que você experimente o que é a graça, até que você entregue e vivencie o que é a graça. Como foi cantado aqui agora há pouco pelo Henrique César, o milagre de Deus está à porta, o projeto de Deus está à porta, e só depende de você. Você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento? O que passar daqui para frente é do homem. Aonde Deus tinha para ministrar, eu estou entregando a palavra. Mas eu tenho que te fazer um convite. Você que está aqui nessa noite, que precisa entregar a sua vida a Jesus, que não pode mais adiar o projeto, que não pode mais querer rasurar ou alterar o projeto de Deus. Ele está te convidando, Ele está te chamando para que você tome a maior decisão da sua vida e entregue o seu coração, a sua alma, o seu corpo, a sua mente a Ele. O Senhor está te convidando para vir aqui na frente e tomar essa decisão, sair da galeria, descer aqui. Deus vai mudar. Eu tomei um caminho errado, mas Ele vai fazer remissão do caminho e te colocar no projeto de novo. Eu tomei decisões erradas, mas se você vier arrependido, Ele vai mudar e alterar novamente e te colocar no projeto da eternidade. Cadê você que nessa noite decide entregar a sua vida e confiar no Senhor? Saia do seu lugar, vem aqui à frente, saia do seu lugar.
Não brigue mais, não tente mudar o projeto. Vê se tem alguém aí ao seu lado que precisa tomar essa decisão, que precisa se reconciliar, que precisa entregar a vida a Jesus. Saia aí da galeria, de onde você estiver. Aqui a gente não está com pressa. Nós queremos ver você desfrutando, vivenciando um projeto eterno. Venha viver o melhor de Deus. Aqui tem o melhor de Deus. Está vindo alguém ali, está vindo algumas pessoas. Deus está aqui restaurando, salvando, libertando. Isso, venha, venha, sim, em lágrimas, venha. Tem mais pessoas que precisam decidir hoje. Tenha coragem, saia do seu lugar. Não se intimide, não se constranja. Se o Espírito Santo não tivesse insistindo comigo, eu pararia de falar. Mas Ele está insistindo, dizendo que tem filhos e filhas que precisam voltar para casa hoje. Tem filhos e filhas que precisam decidir por Cristo. Saia do seu lugar, venha à frente nesse convite do Senhor. Tome a decisão. Vê se tem alguém perto de você que ele precisa da sua força, que ele precisa do seu incentivo, que ele precisa que suas mãos estejam com ele para que ele venha. Você que está na galeria, você tem a liberdade de vir. Você que está na nave da igreja, você que está nos acompanhando pela rede, pela mídia, que Deus te abençoe. Se você entregou e reconciliou sua vida a Jesus, escreva o seu nome no livro da vida do Senhor hoje. Escute, mas o Senhor está insistindo no meu coração. Ele está dizendo que você não pode ir embora hoje sem entregar a sua vida a Ele. Você jovem, você tem que tomar essa decisão aqui hoje. Em 2 minutos eu devolvo o microfone com a oração feita, mas você tem que sair do seu lugar e vir aqui à frente. Araia nasce cabaço que amassarabas. Ribassa bacanaia churibacanaia. Que baia araçubaia. A noite de salvação aqui hoje. Há nomes para serem inscritos. Deus vai te devolver um projeto. Deus vai te devolver um projeto da eternidade. Ele está te devolvendo hoje um projeto da eternidade. Isso, pode vir sem constrangimento. Aqui é uma igreja que nós amamos. Aqui é uma igreja que nós cuidamos. Aqui é uma igreja que nós abraçamos. Se o mundo lá fora tenta te condenar, a igreja de Campinas, ela está semeando para que ela possa colher, para que ela possa te perdoar em Cristo. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de graça. A igreja esteja em oração, seja orando por essas vidas e por aquelas que ainda têm que vir aqui nessa noite, Senhor. Nós te damos graça, Pai. Nós te damos graça. Isso pode vir chorando. O choro hoje é para a alegria de amanhã. O choro de hoje é para a cura de amanhã. Isso. Isso pode vir. Hoje não é vergonha, porque Ele não envergonha ninguém. Hoje é reconciliação, hoje é perdão, hoje é libertação, é cura, é nome escrito no livro da vida. Isso, venha. Saia do seu lugar. Hoje é a noite de júbilo da igreja, de grande salvação. Isso, venha. Isso, venha. Abacanaia daraia nas Riciaia danaia manas. Isso, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Seja orando por essa irmã, opressão. Seja orando. Rabas. Levante suas mãos, igreja, aqui a essas pessoas. Isso. Tem mais pessoas que estão vindo. Tem mais pessoas que estão tomando a decisão. Famílias, o projeto de Deus para sua família é real. O projeto para o seu marido é real. O projeto
projetos para os seus filhos são reais. Shirimanarikas, Juribanas, Torikaya, Danaya, Doriba, Shobayana, Subicas. Senhor, nós oramos por essas pessoas. Ainda dá tempo, se você quiser vir no meio da oração. Nós apresentamos famílias, apresentamos esse quadro de pessoas, apresentamos os nomes dessas pessoas. Aqueles que não estão com seus nomes no livro da vida, escreva. Aqueles que estão tomando a decisão por ti nessa noite, Senhor, salve. Nós quebramos toda condenação, nós anulamos toda palavra frívola, nós anulamos toda armadilha do inimigo, toda arma forjada contra essas vidas foi colocada por terra. Satanás, você perdeu mais uma batalha. AD Campinas prega o evangelho, anuncia a salvação, e hoje a salvação nessa igreja. As palmas aplaudam o Senhor.